Estamos de volta. No primeiro bloco, estivemos na Policlínica Castelo Branco, que fica na Rua do Comércio, no Conjunto Castelo Branco, no Parque 10. E conversamos com a fisioterapeuta doutora Karina Piovan Costa. Bom, no churrasco da Vila, que fica na Rua na Fortaleza, aqui Natal, Fortaleza, número 569, na Vila Municipal. Os prazeres da carne chegam primeiro. Então, aberto de terça a domingo para o almoço e jantar. Uma variedade de carnes para atender o seu paladar. Costela e cupim no fogo de chão, contrafilé, picanha, frango defumado, uma tábua de legumes na parrilha. E olha, aquele hambúrguer também feito com costela ou a carne de hambúrguer da Angus. Nós estamos na Policlínica Castelo Branco, que fica na Rua do Comércio, no Conjunto Castelo Branco, esquina com a Rua do Comércio, no Parque 10. Aqui você tem, dentre outros, várias clínicas, como a cardiologia, oftalmologia, dermatologia, ortopedia, psicologia e fisioterapia. Também cirurgia vascular clínica. Bom, e como eu falei na abertura dessa matéria, nós estamos na Policlínica Castelo Branco, que fica aqui na Rua do Comércio, no Parque 10. E vamos conversar com uma fisioterapeuta que tem um trabalho também muito bom. Nós estamos falando de doutora Karina Piovan Costa, fisioterapeuta. E, aliás, doutora, a gente vê hoje que a fisioterapia está muito dentro do nosso dia a dia, porque a gente vê quase que a mão da fisioterapia em tudo, em todas quanto essas patologias. Doutor, então, preciso de um encaminhamento. Como é que eu faço? Na nossa unidade, na Policlínica Castelo Branco, que faz parte da Rede Sensa da Saúde Municipal, o paciente ele vem encaminhado ou pela UBS, pelo clínico da UBS, ou pelo especialista, que pode ser ortopedista, neurologista, até o pneumologista. Então, ele vem encaminhado por uma dessas especialidades médicas. Me surpreendeu também, eu vi a senhora fazendo um trabalho com uma pessoa com Parkinson. Eu não sabia que a fisioterapia entrava também nesse métier. As doenças neurológicas, elas geram muitas disfunções, Então, a gente tem que devolver esse paciente à independência. Cada um tem a sua particularidade. O Parkinson é uma delas, que gera muitas limitações funcionais. Bom, e falando de doenças de patologia, eu sei que hoje nós temos um grande índice de pessoas que estão faltando trabalho, tem pessoas que estão ficando sem trabalho e tem pessoas que não estão podendo mais nem trabalhar porque tem uma coisa que chama-se hérnia de disco. É bem comum. A hérnia de disco é uma das patologias que a gente mais atende, que é o que gera dor na coluna, limitações, Então, a partir do momento que o paciente chega, passa por uma avaliação e a gente define a linha de tratamento dele. Pode ser um recurso analgésico ou podem ser exercícios, para que ele possa voltar à vida normal, diminuir sua dor e suas disfunções. Doutor, e o que é, então, em outras palavras? Minha coluna travou. Aí a coluna travou pode ser desde um trauma, pode ser um movimento executado de uma forma errada, como pode ser um hábito postural errado. Então, em cima da avaliação do fisioterapeuta, a gente vai definir o que esse paciente está precisando para ele destravar. Se é só um movimento, uma correção, ou se ele tem um processo inflamatório mesmo e ele precisa ser tratado. A postura contribui para isso, doutora? Os hábitos posturais podem, sim, contribuir muito para as lesões. Então, o paciente, às vezes, ele nem sabe que ele está fazendo algo de errado. Por isso, ele precisa de um profissional para orientar ele, Então, no seu dia a dia, o que ele pode evitar, o que ele deve fazer, que atividades são boas para a coluna, porque hoje em dia a gente sabe que o paciente que tem dor, ele não vai melhorar em repouso. A gente precisa promover a mobilidade, fazer esse paciente se movimentar e melhorar daquele problema. Tá vendo, gente? Graças ao nosso prefeito que fez uma reforma geral aqui, trouxe também profissionais muito bem preparados e muito bem encaminhados para que você tenha um atendimento nota 10. E eu vim fazer essa matéria porque aqui eu já fui muito bem tratado e ainda estou sendo
porque eu pego uma receita aqui com o cardiologista e realmente a gente tem um tratamento especial. Nós falamos de hernia de disco. E artrose? Então, a artrose é o termo que a gente usa para definir um desgaste articular. Vamos dizer que todo mundo vai ter um desgaste ao longo da vida, né? Um envelhecimento natural. Mas em algumas pessoas a artrose ela gera dor. Pode ser uma artrose nos joelhos e a mais comum da coluna, que também é um desgaste da cartilagem que protege essas articulações. Então a pessoa vai gerando um desgaste. Mas, em algumas pessoas, esse desgaste é mais avançado e começa a gerar dor e dificuldade de se movimentar. Então, ele tem que iniciar um tratamento. Pode, inicialmente, ser medicamentoso, se essa dor for muito intensa, mas a fisioterapia tem muitos recursos para auxiliar a esses pacientes. Doutora, então encerramos com doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais é o que a gente mais tem hoje em dia. Então, as pessoas têm, às vezes, uma vida muito corrida, muito intensa. Posso te dizer que, às vezes, as mulheres ainda mais, porque elas acumulam o cargo profissional e mais dentro de casa também, muitas atividades que requerem esforço, né? Então, desde você trabalhar numa linha de produção, ou a manicure, ou a costureira, então elas têm esforços grandes das articulações e começa a gerar dor, processos inflamatórios crônicos e limitações. Então, a gente recebe muito paciente com doenças relacionadas ao trabalho, à ocupação. Bom, então você não pode mais reclamar que você não tem uma fisioterapia de peso. Aqui, na Policlínica Castelo Branco, você tem tudo o que é necessário para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos receber. Eu sei que seu tempo também estava pequeno e hoje muito corrido, mas a gente é assim, o nosso dia corre para cá, corre para lá, mas um dia a gente chega lá, né? É isso mesmo, e a gente tem sempre que estar lembrando que o dia é corrido, mas que a gente tem que cuidar da nossa saúde.